Olá pessoal, estamos juntos aqui, é muito bom estar com você. Nós estamos no nosso primeiro dia de jejum global. Esse jejum foi um jejum convocado por líderes do mundo todo, do qual nós nos envolvemos e estamos participando. E eu acredito que esse é um momento onde, se a igreja deve responder de alguma forma essa situação, essa crise, deve de fato ser com oração e deve de fato ser como uma única igreja. Essa iniciativa partiu de alguns líderes internacionais, mas logo envolveu muitas pessoas ao redor do mundo. A liderança principal da convocação desse jejum partiu do Low Eagle, que é o pastor idealizador do Decal, que foi o que deu o fundamento para o Descend. E nós estamos vendo aí outras convocações sendo feitas por redes de igrejas parceiras, convocações sendo feitas por denominações, para que possamos nos juntar em oração e jejum, e isso é muito bom. E logo que saiu essa primeira convocação, eu já estava pensando em chamar a nossa igreja para um tempo assim. Então eu pensei, por que criar um negócio novo se a gente pode se juntar àquilo que está acontecendo ao redor do mundo? Eu espero que você tenha participado no dia de hoje, em algum momento, dessa prática da oração e do jejum. E a minha ideia é terminarmos cada dia com um pequeno encontro aqui, onde a gente vai poder então orar juntos e a gente vai poder também compartilhar um pouco a respeito daquilo que a palavra de Deus nos diz, daquilo que o Espírito diz à noiva, à igreja, em momentos como esse, ok? Eu quero ler um texto que está em Naum, no livro do profeta Naum, no capítulo 1, versículo 7, que diz assim: Eis que Yahvé, o Senhor, é bom. Ele é um refúgio em tempos de angústia e aflição. O Senhor protege todos quantos nele confiam. Eu vou ler de novo. Eis que Yahvé, o Senhor, é bom. Ele é um refúgio em tempos de angústia e aflição. O Senhor protege todos quantos nele confiam. A maioria dos profetas menores, eles escrevem dentro de contextos onde nós temos a dificuldade presente na nação de Israel por causa de algum tipo de calamidade, por causa de algum tipo de catástrofe. Às vezes é alguma coisa natural, às vezes é alguma realidade que envolve, na verdade, batalhas e guerras e ataques, né, dos inimigos. Mas a ênfase na maioria dos profetas menores é sempre que Israel, como povo de Deus, está distante do Senhor e, de alguma maneira, Deus tem chamado Israel de volta através do seu convite de amor, através da sua palavra, através dos seus profetas. E a nação de Israel, ela vai endurecendo o seu coração cada vez mais com o Senhor, e então surge algum tipo de catástrofe no cenário da nação de Israel. E aí, muitas e muitas vezes, dentro de um contexto assim, a tendência é se olhar para o Senhor, se olhar para Deus e ter nele um Deus irado, um Deus vingativo, um Deus que está querendo nos castigar. E é muito interessante esse texto de Naum, aonde no meio de um momento de crise em Israel, o Senhor afirma a realidade da sua bondade, a realidade da sua misericórdia, a realidade do seu amor. Então, eu quero começar nos lembrando a respeito dessa verdade que as Escrituras nos revelam através da pessoa de Jesus, que, de acordo com Hebreus capítulo 1, versículo 3, nós poderíamos citar outros textos também, mas eu gosto muito desse, nos mostra ser ele a revelação
plena de quem Deus é. Hebreus 1:3 diz que Jesus, ele é a expressão plena da pessoa de Deus, ele é a revelação exata de quem Deus é, o que significa então que quando nós olhamos para a vida de Jesus, nós vemos a pessoa de Deus, nós vemos como o Pai é, o Filho, Jesus, revela-nos o Pai. E Jesus nos mostra o tempo todo um Deus misericordioso, um Deus amoroso, um Deus bom, e isso não significa que Deus não lide com a realidade da nossa rebelião, a realidade do nosso pecado, mas isso significa que Deus lida com isso, sempre querendo nos trazer, na verdade, de volta para Ele e não se vingar da gente. Então, vamos começar pontuando ou colocando as coisas em ordem. É muito importante que a gente entenda que essa situação não tem nada a ver com um castigo de Deus sobre a humanidade, tem a ver, na verdade, com a realidade que nós lidamos com um mundo que está desconectado de Deus. Tem a ver com a realidade do caos. A Bíblia nos mostra que Deus criou um mundo bom e perfeito, e nesse mundo bom e perfeito Ele nos criou como seres humanos, a sua imagem, a sua semelhança, para que nós pudéssemos então nos relacionarmos com Ele, e nessa relação com Ele nós pudéssemos manifestar a glória dEle no desenvolvimento de toda a criação boa e perfeita de Deus. Mas as Escrituras bíblicas nos mostram que nós, seres humanos, nos rebelamos contra esse Deus, e a nossa rebelião contra Ele fez então com que o caos fosse presente na nossa sociedade, entrasse no nosso mundo, e com a presença do caos nós temos então todas as consequências. Com a presença do caos que é gerado pela realidade do pecado, nós temos todas as consequências que nós vemos de catástrofes dentro da nossa sociedade, sejam elas essas catástrofes em termos de indisposição de pessoas com pessoas, como gerando guerra, por exemplo, sejam a questão relacionada a catástrofes climáticas que muitas e muitas vezes acontecem, e também muitas e muitas vezes situações como essa de um vírus que demonstra para a gente que nós temos um sistema que está em descontrole, nós temos um sistema que está em oposição àquilo que Deus criou como bom e perfeito. E aí, a pergunta que vem para a gente é, ok, como é que Deus lida com essa realidade? E o que nós vemos nas Escrituras é que Deus lida com essa realidade entrando na nossa história através da vida de Jesus e, por intermédio dele, restaurando a criação, começando pela transformação da vida de pessoas que entendem o seu chamado para voltarem se arrependidas a se colocarem novamente debaixo do governo de Deus. E essas pessoas que fazem isso, elas são reunidas debaixo da liderança de Jesus, debaixo do corpo de Jesus, inseridas na vida de Jesus como a nova humanidade que Deus está construindo, como parte da redenção total da história. Essas pessoas, então, elas se tornam o povo de Deus, elas se tornam a igreja. A igreja é o povo de Deus. E o que a igreja faz aqui? O que a igreja faz aqui é aquilo que Jesus faz aqui. Quando Jesus esteve encarnado aqui, ele manifestou a realidade de que existe um outro reino, um outro governo. E esse reino, esse governo, Jesus trouxe através da pessoa dele para invadir essa realidade de caos e para trazer então a redenção sobre toda essa perspectiva. E Jesus demonstrou a realidade desse reino, então, indo ao encontro da necessidade das pessoas, ouvindo as pessoas, ensinando as pessoas, tocando nas pessoas, curando as pessoas, libertando as pessoas. Essa foi a ação de Jesus num mundo que era marcado por um caos, no caso ali da época de Jesus, um caos que era sócio-militar, onde o Império Romano estava dominando muitas áreas diferentes, em muitos países diferentes, regiões diferentes, dos quais um deles era justamente a Judéia, onde Jesus viveu. E a maneira que Jesus lida com isso, com a pobreza, com a miséria, com a enfermidade, com a violência, demonstrando que existe
um outro reino, existe uma outra realidade, uma outra manifestação que pode se dar através da nossa vida, e ele mostrava isso através da vida dele, porque Jesus é 100% um ser humano, mas ele carrega em si a plenitude da pessoa de Deus. Ele é 100% homem, 100% Deus, e se fazendo 100% homem, ele demonstra então como é que a humanidade deveria viver. Quando nós nos tornamos seguidores de Jesus, nós nos tornamos então instrumentos nas suas mãos para que aquilo que ele fez encarnado aqui, ele possa continuar fazendo através da gente. Então, a igreja é a principal portadora e a principal expressão do amor de Deus ao mundo. Se em momentos como esse que nós estamos vivendo, como igreja, nós assumirmos o mesmo tipo de desespero, o mesmo tipo de medo que a gente vê presente em pessoas que não conhecem Jesus, não se relacionam com Ele, alguma coisa está errada na nossa relação com Jesus, no nosso conhecimento de Jesus. Eu queria desenvolver um pouco isso aqui com vocês, mas antes de falar a respeito disso, eu quero que a gente pense um pouco a respeito de como Deus pode intervir, ou como Deus pode se utilizar de situações como essa para fazer com que o propósito dele seja levado adiante por nós como seu povo, por nós como igreja. A gente vê no livro de Atos dos Apóstolos uma situação onde Estevão é morto, apedrejado, e como consequência disso se desencadeia uma perseguição à igreja, e a igreja que estava vivendo reunida em Jerusalém, celebrando, satisfeita, alegre, vendo milagres, vendo o avanço do reino de Deus acontecer ali em Jerusalém, é espalhada então pela face da terra, coisa que eles deveriam ter feito, porque Jesus havia dado essa ordem que eles deveriam ir levando o evangelho, pregando o evangelho, manifestando a realidade do reino de Deus em Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra, mas eles acabaram deixando de fazer isso, e essa situação que ocorre com Estevão faz com que então a igreja seja impulsionada para fora de Jerusalém, para fora da sua zona de conforto, para fora daquele ambiente com o qual ela já estava tão acostumada. E ela faz isso saindo em missão. Hoje eu escrevi um texto onde depois um querido irmão, a quem eu amo muito, aprecio muito, me fez um questionamento perguntando porque eu dizia nesse texto que eu já venho afirmando há algum tempo que se a gente realmente seria capaz de viver a realidade da igreja fora daquilo que nós construímos, e nós que eu digo é a fé cristã ocidental, em torno desse modelo de igreja que está condicionada a um prédio, a um dia da semana, uma figura especial ou específica, ou mais especial e mais específica do que as outras que está à frente, toma a frente. Se nós conseguiríamos viver a realidade de uma igreja fora desse âmbito. E esse irmão querido, ele me pergunta se a gente não pode se reunir, se isso então não compromete a própria identidade da igreja. E a minha resposta para isso é não. Isso não compromete a própria identidade da igreja, porque a igreja ela não é constituída pelo fato de nós nos reunirmos, a igreja é constituída pelo fato de nós vivermos em missão. A igreja é o povo de Deus em missão no mundo. Agora, o que eu estou querendo dizer com isso? Que a gente não deva se reunir? Não, porque as Escrituras nos dizem que como igreja nós devemos nos reunir, nós não devemos nos deixar de congregar como é o costume de alguns, nós temos que exortar uns aos outros, animar uns aos outros, orar uns pelos outros, fortalecer uns aos outros e etc. Mas isso não significa necessariamente que a gente tenha que fazer todas essas coisas dentro do modelo que a gente criou. O nosso modelo é um modelo gostoso, é um modelo muito bom, nós não temos nenhum problema com ele, mas nós precisamos entender que situações como essa, gerada aí por esse tal de coronavírus, situações onde as pessoas dizem, olha, nós não podemos nos reunir, nós temos que ficar em casa, ou não pode ter cultos, ou reuniões, ou congressos, ou coisas como essas, não significa que a igreja está sendo parada.
ok? Estaria sendo parado somente se nós estivéssemos entendendo o fim da igreja como essas coisas que nós estamos realizando, essas coisas que nós estamos fazendo. Mas esse não é o fim da igreja. O fim da igreja, a finalidade da igreja, o objetivo da igreja é a missão. É nós entendermos que nós temos a vida de Jesus presente em nós, através do Espírito Santo de Deus, e nós então interagirmos com Ele em missão no mundo, socorrermos as pessoas que estão precisando de socorro, alimentarmos o pobre, alimentarmos o faminto, socorrermos pessoas que estão enfermas, impor nossas mãos sobre eles, orar para que eles sejam curados. E agora eu vou fazer uma piadinha aqui, ok? Se você tem preocupação, então a pessoa tem preocupação, passa álcool gel na mão antes de impor as mãos sobre ela. Ou, brincadeira, essa é um comando de Jesus, mas quando nós lemos os evangelhos, nós vemos que Jesus curava as pessoas de muitas maneiras diferentes. Impor as mãos é uma das maneiras da gente fazer isso, mas nós podemos levar cura para as pessoas através da nossa oração, através do nosso acolhimento, através da nossa bondade, através da nossa misericórdia. O ponto é, nessa questão, na minha opinião, se o que está nos levando, ou o que leva algumas pessoas a dizerem, olha, não vamos nos reunir, não vamos estar juntos, não vamos, de fato é a prudência, a sabedoria, a compreensão de que isso verdadeiramente é a melhor coisa que nós devemos fazer, e aí como cristãos devemos fazer, porque nós devemos demonstrar o amor de Deus acima de qualquer outra realidade, acima de qualquer outra coisa, ok? Acima do nosso gosto de estarmos reunidos, cantando, adorando, fazendo qualquer coisa, nós temos que demonstrar o amor de Deus para as pessoas. Então, se de fato é essa questão de nós não nos congregarmos, não nos reunirmos, tem a ver com isso, tem a ver com essa sabedoria, tem a ver com essa prudência, ótimo, vamos fazer isso assim. Mas a gente precisa se questionar para ver se nós não estamos, na verdade, maquiando o nosso medo, chamando-o de prudência. Quando as pessoas, a gente precisa entender isso, quando as pessoas que não conhecem a Deus, que estão fora do contexto de Deus, numa situação dessa, ficam desesperadas, começam a lotar supermercados. Agora eu estava ouvindo o pronunciamento do prefeito de Jundiaí, falando para as pessoas que elas não precisam de desespero, elas não precisam lotar os supermercados, elas não precisam comprar um monte de coisas para levar para casa, para deixar estocadas. Quando as pessoas do mundo fazem isso, quando pessoas que não se relacionam com Jesus Cristo fazem isso, é mais do que compreensível. Por quê? Porque quem governa a vida das pessoas é o medo, mas quando discípulos de Jesus fazem isso, alguma coisa está errada, porque não é o medo que deve governar a nossa vida. A nossa vida é governada por Jesus. Nós não vivemos a partir do medo, nós vivemos a partir da fé. Então não faz o mínimo sentido nós ficarmos tendo as mesmas atitudes que as pessoas por aí afora têm. Pessoas, por exemplo, já foi dito mais de uma vez que quem é para usar máscaras devem ser os atendentes, aquelas pessoas que estão cuidando dos enfermos, devem ser a pessoa que está enferma lá na hora que está sendo cuidada, e não pessoas que estão sem nada, mas a gente anda na rua e a gente vê as pessoas usando máscaras na rua. Isso significa que as pessoas estão desesperadas, elas estão comprando algo que não deveriam comprar. E quando a gente olha para cristãos fazendo isso, nós como cristãos, você pode discordar de mim, você pode ficar bravo, mas nós como cristãos estamos demonstrando que nós temos a mesma medida que aqueles que não têm Jesus têm presente na nossa vida, que é o medo. Mas as Escrituras nos dizem que o verdadeiro amor lança fora o medo. Então, por que é que nós vamos ter medo? Por que diante de uma situação de pandemia, de epidemia, seja lá o nome que for, nós como cristãos vamos ter medo? Veja, ao longo da história da igreja, a reação da igreja dentro de toda situação de epidemia ou de caos sempre foi responder com serviço, sempre foi responder com missão, sempre foi responder com coragem. Por quê? Porque como nós lemos em Naum, eis que Yahvé, o Senhor, é bom. Eis que Yahvé, o Senhor, é bom. Ele é um refúgio em tempos de angústia e aflição. O Senhor protege todos quantos nele confiam. O Senhor é um refúgio em tempos de angústia e aflição. Se o Senhor é um refúgio em tempos de angústia e aflição, isso significa duas coisas. Primeiro, se eu conheço o Senhor e eu estou num tempo de angústia e aflição, eu preciso recorrer a Ele. Eu preciso fazer dele o meu refúgio. Eu preciso levar
o meu coração, a minha mente, a minha vida, as minhas ansiedades, as minhas preocupações a Ele. Ele é a minha torre forte. Ele é a rocha da minha libertação. Debaixo das suas asas eu me escondo. A Ele eu tenho que apresentar a minha esposa, meus filhos, a minha neta, com a certeza de que Ele é bom e Ele vai cuidar da gente. Veja, queridos, em situações assim, não só em situações assim, nós estamos numa batalha espiritual o tempo todo, é o que diz pra gente as Escrituras. Mas em situações assim, essa batalha ela é intensificada. A gente precisa entender que Satanás não vai perder a oportunidade de tentar questionar na nossa mente, no nosso coração, sobre a fidelidade de Deus, sobre a bondade de Deus, sobre o amor de Deus, sobre o cuidado de Deus para conosco. Será que realmente Deus é bom? Será que realmente você pode confiar nele? Será que realmente vale a pena você descansar que Ele está cuidando dos seus familiares? Ele vai lançar coisas assim na mente e no coração da gente. Então nós precisamos reagir primeiramente na certeza de que Deus é nosso refúgio, nossa proteção, indo a Ele, fazendo dele o nosso refúgio, a nossa proteção. Veja que Naum, ele diz aqui no finalzinho, o Senhor protege todos quantos nele confiam. Então não é meramente uma questão de argumento teórico, argumento lógico, não é meramente uma questão da gente dizer, Deus é nosso refúgio em tempos de angústia e de aflição. É uma questão de que se Deus é nosso refúgio em tempos de angústia e aflição, então nós temos que ir para Ele, nós temos que buscá-lo. E aí entra essa perspectiva de nós orarmos, de nós jejuarmos, de nós pararmos com a nossa rotina normal e a gente entender que nós temos que intensificar a nossa busca pela presença do Senhor. Mas há uma segunda questão aqui presente, se nós entendemos que, como diz Naum, que Deus é o nosso refúgio em tempos de angústia e de aflição e que o Senhor protege todos quanto nele confiam. É que nós precisamos compartilhar o Evangelho com aquelas pessoas que ainda não sabem disso. Nós precisamos contar para essas pessoas que existe um Deus, que Ele é bom e que Ele pode ser o refúgio para elas em tempos como esse, em tempos de angústias como esse que nós estamos aí vivendo. Eu oro e eu espero que, na verdade, nas próximas semanas a gente tenha uma reversão dessa situação. Eu não sei como você vê isso, mas eu não deixo o meu coração ser dirigido por aquilo que as notícias me são apresentadas, por aquilo que me é apresentado como o veredito trazido pelas circunstâncias e situações. Algumas pessoas podem me achar bastante imprudente com relação a isso, mas a verdade é que se eu confio que Deus é soberano e se eu estou buscando, então eu preciso crer que Ele vai intervir de uma maneira diferente daquela que todo mundo está apontando para a gente. Então, eu tenho orado para que o vírus seja contido pelo Senhor, eu tenho orado para que o Espírito Santo destrua esse vírus, eu tenho orado para que não haja avanço da doença, e eu vou continuar orando assim. Então a minha expectativa é que nas próximas semanas, nos próximos meses, na verdade, a gente veja uma reversão de toda essa situação. Mas nós precisamos realmente orar, nós precisamos realmente buscar o Senhor e entender que enquanto nós estamos nesse cenário e que as coisas não se mostrem ainda revertidas, a gente precisa estar completamente com o nosso coração depositado em confiança nas mãos dele. Essa é a postura da igreja. Então, eu quero dizer para você que nós não precisamos estar reunidos para fazer isso. De novo, com isso eu não estou dizendo que a gente não deva reunir, ok? Eu entendo que cada um precisa buscar o Senhor e precisa ter um discernimento com relação a isso. O que eu estou dizendo é apenas que, na verdade, o sistema que a gente tem não vai impedir a igreja de ser a igreja e avançar como igreja, porque nós não vamos estar nos utilizando dele. Então, eu quero compartilhar com você agora algumas diretrizes com relação àquilo que a gente pode fazer nesse momento, ok? Esse é um excelente momento para você que está em casa, para você que tem a sua família,
toda cristã, entender que a sua família é a igreja. Você entende isso? Meu irmão, você que está me ouvindo, que é marido, você entende que você é o sacerdote no seu lar? Você entende que Deus depositou responsabilidade sobre você e autoridade sobre você para que você possa liderar a sua casa, para que você possa liderar seus filhos, liderar a sua esposa numa vida de busca, de intimidade, de comunhão com o Senhor nosso Deus? Você, minha querida irmã, você entende que você é auxiliadora idônea e que você deve animar o seu esposo, animar os seus filhos, para que vocês estejam juntos em oração, juntos meditando nas Escrituras, juntos em serviço para com pessoas, de repente, que moram no seu condomínio, moram no seu prédio, pessoas com quem você tem contato. Momentos como esses são momentos em que, sem dúvida alguma, Deus se utiliza de circunstâncias assim para nos levar a entender de fato quem nós somos. Veja, nós criamos um modelo de igreja onde nós estamos acostumados a terceirizar todas essas coisas para o pastor ou para outras pessoas. Mas momentos assim são momentos onde a gente tem que parar e a gente tem que dizer: Deus, eu me arrependo porque eu não estou sendo um sacerdote, e você é um sacerdote. Veja, 1 Pedro 2,9 diz: vós, porém, ele está falando de todos nós, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, vós sois sacerdotes real. O sacerdote não é o seu pastor, o sacerdote não é um apóstolo, o sacerdote é você. O sacerdote sou eu, não porque eu seja pastor, mas porque eu sou um seguidor de Jesus. Você que é adolescente, você que é jovem e que é cristão, é momento de você deixar de lado Netflix, deixar de lado jogos de computador e você gastar tempo com seus irmãos, com seu pai, com a sua mãe, em oração, buscando o Senhor juntos, clamando ao Senhor. É um momento para reavivamento das nossas famílias. A gente não deve perder essa oportunidade. A família é a primeira expressão da igreja na terra. A igreja é a composição de um povo, de uma grande família que carrega em si muitas outras famílias. Então, esse é um momento da gente agir nessa perspectiva. Mas outra coisa que eu quero colocar para a gente é que tempos assim são momentos onde a gente começa a ter que perceber para onde realmente nós estamos olhando. Domingo agora que passou, eu preguei na minha igreja a respeito do texto de Isaías 6, quando, mais uma vez, Israel vivendo um tempo de crise na sua vida, na sua história, porque haviam perdido um bom rei, um rei que estava levando adiante a economia do país, o desenvolvimento do país, se vê angustiada diante do que vai acontecer agora, e Isaías então entra no templo para orar, e ele tem uma visão, e essa visão que ele tem no ano da morte do rei Uzias, no ano em que o trono de Israel estava vazio, ele vê um alto trono com o Senhor assentado nele. E Deus então redireciona os olhos de Isaías, do trono de Uzias, para o trono do Senhor, que está estabelecido. Esse é um momento para a gente se questionar a respeito disso. Para onde a gente olha? Aonde a gente está depositando o nosso olhar? No que é que a gente tem expectativa? Na nossa estrutura, na nossa sociedade, naquilo que o mundo tem a nos dar, a nos oferecer? Momentos assim a gente precisa se lembrar que o Senhor está centrado no seu trono de glória e que Jesus Cristo, o Cordeiro que foi morto e ressuscitou, o leão da tribo de Judá, está em pé à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Nós temos que nos lembrar que nós temos que nos lembrar que a realidade que nós estamos vivendo é uma outra realidade. O reino de Deus chegou, ele está aqui, ele está presente em nós. Nós não vivemos com a expectativa daquilo que está nos sendo oferecido pela sociedade. Nós vivemos pela realidade do reino de Deus que nós carregamos e que nós devemos manifestar ao mundo. Então, duas posturas que nós precisamos ter
Por um lado, nós precisamos fortalecer a nossa vida de comunhão, de adoração, de busca pessoal e familiar ao Senhor, independentemente da gente conseguir reunir ou não conseguir reunir como igreja de forma maior. Isso não vai impedir a gente de ser igreja, isso não vai impedir a gente de avançar. E, em segundo lugar, a gente não pode perder a oportunidade de manifestar as realidades do reino de Deus em favor das pessoas, orando por elas, ministrando a vida delas, trazendo palavras de esperança à vida delas, ministrando com graça, amor, misericórdia do Senhor para a vida delas. Diante de todo esse cenário, eu gostaria de trazer também um outro aspecto aqui para a gente refletir. 2 Pedro nos diz que, em um texto, que o juízo de Deus vem sobre a terra e ele começa com a casa de Deus. Quando a Bíblia usa a expressão juízo de Deus sendo exercido em relação à casa de Deus, esse juízo ele nunca é um castigo. Ele sempre é uma disciplina, uma correção a nós como parte do seu povo, como filhos e filhas. Pedro diz isso, Hebreus também diz isso, Hebreus capítulo 12 nos diz isso. Então, diante de um cenário como esse, eu fico muitas e muitas vezes me perguntando o que é que nós precisamos perceber que Deus quer apontar para a gente como parte do seu povo que precisa ser corrigido, que precisa ser arrumado. E eu vou falar uma das coisas que eu acredito que Deus está querendo corrigir em nós como igreja. É a postura que nós temos tido já há anos e que tem sido intensificada nos últimos anos, de segregar uns aos outros. Nós temos tido, ao longo dos últimos anos, inflamado por questões de posicionamentos políticos, inflamado por questões de posicionamentos, muitas vezes, de interpretações teológicas, uma atitude como igreja, como parte do povo de Deus, que é lamentável e que é pecado. Quando nós olhamos para o nosso irmão, quando nós olhamos para aquele que foi redimido pelo mesmo sangue que Jesus nos redimiu, e nós o rechaçamos, e nós espizinhamos, e nós esbravejamos, e nós amaldiçoamos o nosso irmão, porque ele tem um posicionamento político diferente do nosso, nós estamos pecando. Quando a gente, como povo de Deus, a gente olha para um outro irmão que também faz parte do corpo de Cristo, que também faz parte do povo de Deus, mas que tem uma percepção das Escrituras diferente daquela que a gente tem, que o nosso segmento tem, que tem talvez uma fala, uma prática diferente daquela que a gente tem, que o nosso segmento tem, e nós os rechaçamos, e nós os acusamos, nós estamos pecando, meus queridos. Meus irmãos e irmãs, é hora da igreja se cobrir de saco de pano e cinza, é hora da igreja ser chamada ao arrependimento, é hora de nós rasgarmos as nossas vestes, não as nossas vestes, os nossos corações diante do Senhor, por causa dessas posturas que a gente tem tido. É lamentável a gente ver irmãos em Cristo atacando, um irmão em Cristo atacando outro irmão, porque a pessoa é favorável ao Bolsonaro, ou porque a pessoa é favorável à esquerda. É lamentável. A política não nos define, Jesus nos define, o reino de Deus nos define. É lamentável ver pessoas que são do segmento pentecostal dizendo para pessoas que não são do segmento pentecostal que essas pessoas não têm um relacionamento vivo com o Espírito Santo de Deus. Mas é lamentável também ver pessoas de linha tradicional, de linha reformada, atacando e acusando irmãos nossos de linha pentecostal. Irmãos, eu acredito que chegou a hora da gente acabar com esse negócio, acabar com essa expressão pentecostal, tradicional, reformado, arminiano. Chega, esse negócio precisa ter ficado no passado. Eu tenho certeza que Deus abomina isso. Deus não se alegra com isso. Deus tem uma tristeza enorme quando Ele olha e vê os seus filhos e as suas filhas brigando uns com os outros. Eu sou pai,
Se você é pai, você sabe disso. Quando nós vemos dois dos nossos filhos brigando, dois dos nossos filhos discordando, dois dos nossos filhos se atacando, nós nos entristecemos. Então, não tenha dúvida de que Deus se entristece com isso. Nós tivemos alguns meses atrás o Descende aqui no Brasil, que foi uma grande reunião que aconteceu com pessoas de várias denominações diferentes se unindo em busca de uma perspectiva de avanço missionário, e eu vi um monte de irmãos em Cristo atacando. Irmãos, você pode nem concordar, você pode achar que é diferente, que não deveria ser daquele jeito, mas você não deveria atacar. Nós somos todos irmãos em Cristo. Situações como essa precisa levar a igreja ao arrependimento, situações como essa precisa levar a igreja a parar e pensar a respeito das coisas que nós temos feito, das ações que nós temos tido. Não podemos seguir por esse caminho. Queridos, entenda, se nós queremos orar, se nós queremos jejuar, se nós queremos buscar a Deus em favor de uma situação como essa, então nós precisamos purificar o nosso coração. As Escrituras nos dizem, Jesus nos diz que se você for oferecer uma oferta e você souber que o teu irmão tem algo contra você, você precisa resolver com ele primeiro para depois ir entregar a sua oferta. Como é que a igreja pode querer orar? Como é que a igreja pode querer jejuar? Como é que a igreja pode querer interceder em favor, diante de Deus, em favor do mundo numa situação assim, quando essa igreja, ela ataca a si mesma, quando essa igreja não sabe respeitar o outro porque o outro tem um posicionamento, um pensamento diferente do dele, quando essa igreja, ao invés de se unir e lutar junto em prol do avanço do reino de Deus, do evangelho do reino, ela fica lutando e brigando por questões políticas, por achar que tem que ser isso ou aquilo. Irmãos, isso é lamentável, isso é triste. Então, no nosso primeiro dia de jejum, nós precisamos orar buscando de Deus arrependimento para a igreja. Nós precisamos trazer o nosso coração diante do Senhor e nós precisamos clamar para que o Senhor traga quebrantamento para a nossa vida e mude a postura do nosso coração. Eu sei que nós temos aí as denominações, eu faço parte de uma, isso é uma realidade que nós carregamos dentro da nossa história, mas eu quero afirmar para você, denominação não é algo do coração de Deus. Nós criamos isso. Deus não criou isso. Essa não é a vontade de Deus. E não adianta vir com essa história, não, Deus é soberano, Ele sabia. Sim, isso é uma expressão, na verdade, da nossa indisposição de viver do jeito que Deus disse que nós deveríamos viver como uma única igreja. Com isso, eu não estou dizendo que a gente tenha que tirar os nomes das denominações, mas eu estou dizendo que se você é um batista, você precisa entender que ser um discípulo de Jesus é mais do que ser um batista. Se você é um presbiteriano, você precisa entender que ser um discípulo de Jesus é mais do que ser um presbiteriano. Se você é pentecostal, você precisa entender que ser um discípulo de Jesus é mais do que ser pentecostal. Se você é tradicional, você tem que entender que ser um discípulo de Jesus é mais do que ser um tradicional. Ser discípulo de Jesus é ser parte do corpo de Cristo, e o corpo de Cristo é formado por cada uma das pessoas que compõem esses grupos todos que eu acabei de mencionar aqui. Eu me alegro quando pessoas vêm para mim e dizem assim, não, você não é presbiteriano. E quando eu estou no meio daqueles que eu acho que vão pensar que eu sou como eles dizem, não, você não é pentecostal. Não, eu não sou, sabe? Eu não faço questão de ser presbiteriano, eu não faço questão de ser pentecostal. Eu quero ser um seguidor de Jesus, eu quero ser um discípulo de Jesus. É hora de, como igreja, a gente tomar essa postura, essa decisão. E, meu querido, se porventura você está me ouvindo, você é um pastor, meu amado irmão, é hora da gente liderar as nossas comunidades, as nossas igrejas nessa direção. É hora da gente parar com essa postura que vem alimentando o poder de Satanás sobre a vida da igreja por tantos anos. Essa segregação, essa divisão, essa postura que faz com que a gente não saiba se alegrar com a vitória do nosso outro irmão, como se ela fosse a nossa própria vitória. É tempo de arrependimento. Se nós queremos responder ao coronavírus, então a primeira coisa que nós precisamos fazer no nosso jejum e oração é nos arrependermos.
É chegarmos diante de Deus e dizer, Senhor, perdoa-nos. Perdoa-nos porque nós somos filhos que, como o irmão mais velho diz ao Senhor, esse teu filho, ao invés de nós dizermos ao Senhor, esse meu irmão. Então, eu queria orar com você nesse momento. Eu espero por você aqui amanhã, às 8 horas. Nós vamos estar juntos novamente. Nós vamos refletir um pouco mais a respeito da palavra de Deus e vamos orar juntos. Eu quero incentivar você a permanecer em jejum, e seguir as orientações que eu compartilhei no meu Instagram, porque está muito calor. Não deixe de beber muito líquido, porque nós estamos lidando com essa situação de pandemia e é muito importante que a sua imunidade não caia. Então não faça um jejum integral de todas as refeições, mantenha uma refeição ou 2 refeições, escolha uma refeição para você jejuar, mas nesse tempo realmente dedique-se ao Senhor, gaste tempo na presença do Senhor, em oração, em adoração, em clamor. Vamos orar juntos? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, porque nós somos parte de uma só igreja. Eu quero te louvar, Senhor, porque quando o Senhor olha para nós, o Senhor vê a tua noiva. Quando o Senhor olha para nós, o Senhor vê o corpo do teu filho. Quando o Senhor olha para nós, o Senhor vê o teu povo. O Senhor não tem 2 povos, o Senhor tem um povo que é composto de gente de toda tribo, língua, povo e nação, toda cultura. O Senhor não tem 2 noivas, Jesus. O Senhor tem uma única noiva, uma noiva que o Senhor está trabalhando, uma noiva que o Senhor está preparando, ataviando para carregar na face dela a tua face, ó Senhor Jesus. Eu quero te agradecer porque o Senhor não tem 2 igrejas, o Senhor tem uma única igreja. A tua palavra nos diz, através do apóstolo Paulo, que há uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, um único Espírito que está em todos. Nós somos a tua igreja, nós somos o teu povo. E agora, Senhor, como parte do teu povo, eu quero aqui, ó Deus amado, elevar ao Senhor a nossa confissão. Pai, nos perdoe. Perdoe, Senhor Deus, a tua igreja. Perdoe-nos, ó Deus, quando irmãos, como irmãos, nós atacamos uns aos outros, porque nós temos pontos de vista diferentes de questões que não são cruciais dentro da tua palavra. A tua palavra nos diz, ó Senhor amado, que se nós não confessarmos que Jesus Cristo veio em carne, se nós não confessarmos que Ele é Deus, então nós somos parte daquilo que o anticristo está fazendo no mundo. Senhor, nada mais na tua palavra é gerado ou apontado pelo Senhor como um problema, mas nós nos dividimos como igreja por causa de questões que a tua palavra nunca nos dividiu. Nos dividimos, ó Senhor, por causa da maneira que entendemos os dons, nos dividimos por causa da maneira que entendemos o batismo, nos dividimos por causa da maneira que entendemos liderança, nos dividimos por causa da maneira que entendemos como a tua palavra se revela a nós, ó Deus. Senhor, nos perdoe. Pai, nos perdoe, tem misericórdia de nós. Senhor, que o teu Espírito traga arrependimento ao nosso coração. Eu oro aqui, ó Senhor amado, pelas lideranças, ó Senhor Deus, que estão presentes na nossa comunidade, na nossa igreja no Brasil. Eu oro pela igreja ocidental. Senhor, em nome de Jesus, prepara a tua igreja, Senhor. Se uma situação tão pequena como um vírus faz com que a gente tenha uma postura de tanto alarde, de tanta confusão, de tanto medo, de tanta insegurança, como será, ó Senhor, quando chegar a realidade de uma perseguição exposta, Senhor Deus, contra a gente? Senhor, Jesus disse que nós somos chamados para a sua alegria e para a participação nos seus sofrimentos. Senhor, não nos deixe sermos enganados, ó Senhor. Obrigado pelo teu amor. Obrigado porque o Senhor nos garante aqui na tua palavra que o Senhor é esse Deus bom. Mais uma vez, Pai, eu quero ler a tua palavra que diz: eis que Yahvé, o Senhor é bom. Ele é um refúgio em tempos de angústia e aflição. O Senhor protege todos quanto nele confiam. Senhor, eu creio na tua palavra, nós cremos na tua palavra. O Senhor é bom. O Senhor é o refúgio para a nossa vida nesse momento de angústia e de aflição. O Senhor protege todos quantos confiam em Ti, mas muitos ainda não sabem disso, muitos ainda não confiam no Senhor, porque não compreenderam ainda o Evangelho, porque não ouviram a realidade do Evangelho do Reino. Usa-nos, ó Senhor amado, nesse momento.
para levarmos, ó Senhor Deus, a Tua palavra, para ministrarmos, ó Senhor Deus, a realidade do Teu reino ao coração de pessoas que possam estar ao nosso redor. Em nome de Jesus, ó Senhor, nós oramos agora pelo Teu poder, que Ele venha. Senhor, que Ele venha agora, em nome de Jesus, sobre o Brasil, que Ele venha sobre o Ocidente, que Ele venha sobre o nosso mundo, em nome de Jesus, que Ele venha sobre a Itália agora, que Ele venha sobre os Estados Unidos, que Ele venha sobre a França, a Espanha, que Ele venha sobre cada país, cada continente que está afetado por esse vírus maligno. Em nome de Jesus, que o Teu poder desintegre esse vírus. Ó Senhor, faça isso, nós te suplicamos, faça isso agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, coronavírus, morra. Em nome de Jesus, não avance mais. Em nome de Jesus, as pessoas que foram contaminadas, recebam agora do poder de cura do Senhor. Em nome de Jesus, enfermidade retroceda. Senhor, nós te suplicamos que nenhuma pessoa mais venha morrer, ó Senhor. Em nome de Jesus, cala as más notícias. Traz a nós boas notícias, Senhor. Ordena aos Teus anjos que corram pelo mundo afora, trazendo, Senhor Deus, da sua cura, trazendo destruição, Senhor Deus, desse vírus, em nome de Jesus. Usa-nos como portadores da esperança, Senhor. Em nome de Jesus, nos dê prudência, nos dê sabedoria, mas, Senhor, livra-nos do medo. Livra-nos do medo, que a gente não responda jamais com medo diante de situações como essa. Em nome de Jesus. Senhor, nós pedimos que o Senhor proteja agora todos aqueles que estão trabalhando na área de saúde e que estão lidando de maneira direta com pessoas que contraíram esse vírus ou que estão enfermas, ó Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor as proteja. Pedimos também pelo consolo do Senhor sobre todos aqueles que já perderam alguma pessoa por causa disso, Senhor. Mas também pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor não permita que uma situação como essa se torne, Senhor Deus, uma arma de mentira nas mãos de Satanás. Porque, ó Deus amado, nós temos presente na nossa sociedade tantos males, tantas pessoas estão sofrendo, tantas pessoas estão morrendo. Diariamente, Senhor, nós lidamos com a realidade de um conflito, de uma batalha, aonde forças opostas querem resistir ao governo do Teu reino. Senhor, que a gente se levante como Tua igreja inconformados, que a gente carregue a bandeira do Teu amor, que a gente seja as mãos estendidas de Jesus para promover a cura e para levar a salvação do Senhor a todos aqueles que necessitam, não só por causa do coronavírus, mas por causa de tantas realidades que se manifestam ainda em oposição ao Teu reino que chegou. Eu oro, venha o Teu reino, Senhor. Que seja feita na terra a Tua vontade como ela é no céu. Que as realidades do céu sejam intensificadas em manifestações aqui na terra. No céu não há coronavírus. Senhor, em nome de Jesus, que ele seja desfeito na terra para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado pela tua presença comigo. Eu espero você amanhã, às 8 horas da noite, para a gente ter mais um tempo conversando junto, refletindo na palavra, orando juntos, ok? Durante o dia, selecione aí o seu momento de jejum e oração e vamos buscar o Senhor juntos, ok? Esse vídeo vai ficar depois publicado lá no meu canal no YouTube, ok? Não no canal da CPV, no meu canal pessoal, Plataforma do Reino, ele vai ficar lá e se você quiser divulgá-lo para pessoas que você conhece, amigos seus, pode fazer isso, tá bom? Jesus abençoe sua vida, que você tenha uma boa noite de descanso e um dia cheio da presença e da graça de Deus amanhã. Amém.